Vamos cantar agora um louvor que fala quanto Deus nos ama, né? Lembrando lá de Romanos 8, né? Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados ou potestades, nem coisas de hoje, nem coisas do futuro, do presente, do porvir, nada nos separa do amor de Deus. Às vezes, quando estamos caídos, quando estamos tristes, quando nos sentimos sozinhos, até podemos pensar, né? Deus não me ama mais, Deus não está comigo. Mas isso não é verdade, é uma mentira, e sabemos quem é o pai da mentira. Então, que não venhamos dar ouvidos às mentiras que são sopradas ao nosso ouvido, mas que possamos lembrar que Deus nos ama, ainda que Ele fique em silêncio, enquanto o acusador é quem fala. Guarde no seu coração, Deus pode até estar em silêncio, enquanto Ele diz que Ele não me ama, que eu não mereço, que eu estou sozinho, mas mesmo em silêncio eu sei que Deus me ama.
mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Diga, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Tem prova maior do que essa? Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos, sempre. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Agora bem baixinho, quase sussurrando, falando para a sua própria alma. Diga que Deus te ama. O é tão grande, incondicional. Diga para você mesmo, Deus me ama. Sim, Ele está sempre de braços abertos. Mais uma vez. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Agora bem alto para o mundo ouvir, vai. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Vai bem alto, diz. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre de braços abertos para mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por teu amor, Senhor. Por esse amor incondicional, Pai amado. Que não importa como eu estiver, Senhor, fraco ou forte, caído ou em pé, Tu continuas me amando, Senhor. Tu continuas me chamando com uma voz baixinha, dizendo: vem para mim, eu te amo. Vem, Tu és importante para mim. Vem, eu já paguei o maior preço, a maior prova de amor. Dei o meu único filho pela Tua vida. Deus me ama. Amém? Vamos louvar mais uma que lembra exatamente isso. Esse preço de amor que foi pago por nós. Eu ando para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu puder participar dessa sua obra, vou cantar o meu Salvador. Na cruz mostrou
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. E me redimiu e me mostrou. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. E me remiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, meus irmãos. Que dia maravilhoso, né? O dia que nós nos reunimos como igreja para compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos recebido do Senhor. Alguns conduzem os louvores, outros trazem uma palavra de edificação, de conforto, de consolo. Outros têm um olhar, um ouvido atento, um abraço ou até uma ajuda numa necessidade. Nós precisamos congregar. Precisamos partilhar daquilo que temos recebido e também receber dos outros aquilo que Deus lhes tem concedido. Por isso eu saúdo os meus irmãos que estão aqui presentes, que saíram das suas casas nesse dia frio, né, para estar aqui e sentir o calor, né, da presença, da comunhão da família de Deus. Amém. Que foi gerada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu me alegro com a presença de cada um dos irmãos. Amém. E aproveito também para saudar os irmãos que nos assistem a partir das suas casas e deixar o convite, né, para que, se for possível, também venham desfrutar desse tempo de comunhão aqui conosco. Hoje nós não temos nenhum visitante, né, pelo que eu estou observando aqui. Mas também deixar aqui a lembrança de que nós temos nas redes sociais da igreja, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, diversos conteúdos que nos ajudam a conhecer mais a Deus e a nos aproximarmos mais dele. Em todos eles, tanto no YouTube, Facebook e Instagram, com o mesmo endereço, IEC Floripa. Como igreja, nós temos nos esforçado na dependência do poder de Deus para que Ele tenha um povo que seja o povo de Cristo, para Cristo e por meio de Cristo. Um povo que deseja ardentemente o que Deus deseja, que é fazer o seu Filho o principal, o cabeça de todas as coisas. Amém. Um povo da cruz, um povo que, à semelhança do testemunho do apóstolo Paulo, deseja conhecer apenas Cristo e este crucificado, deixando tudo que é resto de lado. Um povo que deseja mergulhar nas profundezas de Jesus, descobrir as suas gloriosas riquezas e assim receber da sua própria vida, do seu amor e fazê-lo verdadeiramente conhecido pelos outros. E é por isso que convidamos a todos para, a partir de hoje e nas próximas semanas, mergulharmos no mistério que por tanto tempo foi guardado por Deus, mas que foi finalmente revelado por meio de Cristo Jesus. Esse Jesus, que sendo Deus, se esvaziou e se tornou como um de nós, se humilhando até a morte e morte de cruz. Amém. Mas que hoje se encontra assentado em glória à direita do Pai Celestial. É um convite para uma viagem que muda radicalmente as nossas vidas. Não só neste tempo presente, mas também para toda a eternidade.
Então louvemos mais uma vez a Jesus e em seguida vamos ouvir a primeira mensagem da nova série de mensagens, o DNA da Igreja de Jesus. Amém. E já não temos dúvida que Deus nos ama. E um dos textos da semana passada foi que a parábola do filho pródigo, que o filho que ficou tinha tudo, toda a herança que era do pai. Que possamos lembrar neste hino que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e nossa herança. Toda a paz, toda a vida, toda a vitória, toda a alegria, toda a segurança, toda a ousadia, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu e é seu. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus fez para cá, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diga maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais uma vez, vai, canta. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então não precisa ter medo. Maior é o que está em nós. Não precisa ter medo do que está no mundo. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a oração pela palavra. Vamos lembrar de tudo isso que cantamos aqui. Tudo que foi dito, tudo que foi falado aqui. E com ousadia, que você possa entrar na presença do Senhor para ouvi-lo. Diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero ouvir a tua voz. Eu estou aberto para ouvir a tua vontade e eu vou recebê-la. Eu quero viver a tua vontade, porque ninguém me ama como tu me amas. Tu tens o maior amor. Ninguém fez sacrifício maior do que o que tu fizeste, Senhor. E eu sei que tu estás em mim. E tu és maior do que meu medo, maior que minha fraqueza, maior que o meu acusador. Estou aqui para receber a tua palavra. Senhor Jesus, nós te pedimos uma bênção especial sobre o pregador, sobre o nosso pastor Luciano. Que tu possas enchê-lo, tomá-lo pelo Espírito Santo,
com muita ousadia, que ele seja o canal de bênção sobre nós, que ele seja o canal da tua palavra sobre nós. Tudo aquilo que já tocaste a ele, que já falaste a ele, tudo aquilo que ele preparou para essa manhã, Senhor, receba uma porção dobrada do teu Espírito Santo, pois temos sede de ouvir a tua palavra, e o teu servo está disposto, ó Pai, a pregá-la conforme a tua vontade. Que a tua vontade seja nos encher do pão esta manhã, que possamos sair daqui abastecidos, Senhor, do pão da tua palavra, e possamos sair daqui transbordando ela pela nossa boca, pela nossa forma de ser, por nossas ações, ó Pai. Enche-nos esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, como a Fran mesmo colocou aqui nas boas-vindas, e também usando a palavra de Paulo em Colossenses, a partir do versículo 21 do capítulo 1, ele estava se esforçando, e aqui também nós devemos nos esforçar. Para quê? Para construir uma igreja, para liderar um movimento. Para quê? Não. Para que o nome do Senhor Jesus seja manifestado, seja anunciado, seja exaltado, seja conhecido, receba a supremacia, esteja acima de todos os nomes, porque esta é a vontade do Pai. Esta é a vontade, esta é a missão do Pai, fazer com que o nome do Filho seja conhecido. E nós, como Igreja de Cristo Jesus, não podemos ir em outra direção. E a proposta desta série de mensagens, e a proposta também da devocional que vocês já receberam desta manhã, é exatamente essa: largar tudo, como Paulo falou, considerar tudo como perda, comparado ao conhecimento deste nome, e não somente um conhecimento intelectual, ou um conhecimento teológico, ou simplesmente um movimento religioso, mas conhecê-lo como uma pessoa real, que quer se relacionar conosco, que está vivo, hoje está olhando para nossas vidas, está nos buscando e querendo andar conosco. E nós, como igreja, devemos nos esforçar, e esta é a proposta da série de mensagens, uma igreja que tem o DNA de Cristo, a igreja de Cristo. E nós vamos começar, e durante todas essas semanas, nós vamos passear nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E hoje nós vamos começar no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu na palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do cêntuplo Espírito que assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que
que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Queridos, a igreja, ela não é identificada, a identidade da igreja não é uma causa. Nós não estamos aqui lutando por uma causa, e é triste olhar para uma parte da igreja brasileira, em muitos lugares, essa igreja que agora resolveu se envolver por uma causa, estão atrás de uma coisa qualquer, estão lutando e às vezes brigando, e às vezes militando por alguma coisa que acham ser a sua identidade, mas a igreja do Senhor Jesus não é identificada por uma causa, nem tampouco por uma lista de doutrinas ou de valores, onde nós devemos lutar e combater e se inflamar e viver em função dessas doutrinas, desses valores, nem tampouco de um movimento. Não é essa a identidade da igreja de Cristo. A identidade da igreja de Cristo, o DNA da igreja de Cristo é uma pessoa, não é uma causa, não são valores, não é um conjunto de doutrina, não é um movimento. A igreja de Jesus é identificada pela pessoa de Jesus. É Cristo Jesus. Por isso que Paulo chega, como bem a Fran colocou, quando ele chega a Corinto, depois daquela decepção em Atenas, ele chega então decidido e fala para os irmãos de Corinto: eu decidi uma coisa somente, Jesus Cristo e este crucificado. Esta é a identidade da igreja de Jesus. Ele é o DNA da igreja de Jesus. Não há uma diferença entre a igreja de Jesus e Cristo Jesus. Essa é a nossa identificação. Como eu falei aqui antes, no início, quando Pedro, então revelado por Deus, fala e ali declara saber quem Jesus era, que ele era ungido, vindo da parte de Deus, se esvaziou justamente, mesmo sendo Deus, para ser um de nós e fundamentar a sua igreja. Ele falou sobre esta pedra, que era a declaração de Pedro, que Cristo era ungido de Deus. Sobre esta pedra eu vou estabelecer a minha igreja. Se a igreja não tiver estabelecida no nome de Cristo, se a causa da igreja não for Cristo, se o movimento da igreja não for Cristo, se a lista de doutrinas e valores da igreja não aponta para Cristo, essa igreja não é uma igreja de Cristo. Eu estava lendo essa semana um comentarista falando: eu prefiro fracassar por uma causa que no final ela é bem sucedida, do que ser bem sucedido por uma causa que no fim ela é fracassada. Querido, Cristo Jesus. E é difícil entender isso, porque a sua revelação é sobrenatural. Quando Cristo falou isso para Pedro, Pedro não foi carne, não foi sangue, não é o pastor Luciano pregando, não é o pastor X ou o pastor Y, não é a sua capacidade de ler e entender, precisa ser uma revelação sobrenatural da parte de Deus. O pecado, ele atrofiou tanto o nosso jeito de ser, ele nos descaracterizou tanto como humanos, como criaturas à semelhança de Deus,
que hoje nós não temos condições, não temos capacidade de olhar e conhecer Cristo na sua beleza, na sua profundidade, na sua plenitude. Nós precisamos desesperadamente pedir a Deus: Senhor, revela-nos o seu Filho. E Ele revela, e este é o desejo dele, e esta é a missão dele, e nós não podemos confundir, e nós não podemos perder tempo. Que Ele cresça e tudo mais diminua, que tudo caia, para que Ele continue, como Ele vai falar mais à frente. Voltar ao primeiro amor é voltar a Ele mesmo, é ser uma igreja que pare de brigar por uma causa que não é a Cristo, que toma um partido, que anda numa direção que Cristo não andou, para Cristo não foi, para onde Cristo não foi. Por isso, e Apocalipse, esse livro que quer dizer revelação, não vai revelar o fim do mundo, não vai revelar as últimas coisas. O propósito desse livro não é esse. O propósito desse livro é revelar Cristo Jesus, glorificado, aquele Cordeiro abatido, que tira o pecado do mundo, mas que agora está sentado à destra do Pai, glorificado. E a igreja do Senhor Jesus precisa entender isso, porque nós já estamos em Cristo Jesus, também assentado à direita do Pai. E não podemos viver sem essa consciência, sem essa percepção. E Deus então separa João, já nos últimos dias da sua vida, e fala: João, eu quero agora trazer a revelação do meu Filho para ti, para que você revele isso à minha igreja. Então este livro do Apocalipse é a revelação do Cristo glorificado, que João teve esse privilégio, mas que o remetente era a igreja. E aqui, era logo no início da igreja, no primeiro século. A igreja tinha ali, era muito novinha ainda, os seus 60 anos de existência. Após o Pentecostes, Jesus havia morrido, ressuscitado, o Espírito Santo de Deus havia sido derramado sobre toda a carne, e a igreja começa um movimento lá por volta dos anos 30 e agora nos anos 90. Essa igreja ainda uma igreja vulnerável, pequenina, mas já espalhada no mundo todo, começa a sofrer uma perseguição intensa. Aqui o imperador Tito se levanta e queria ser adorado, queria que o seu nome estivesse acima de todo nome, e os cristãos falaram: não, só existe um nome, e este nome é Cristo Jesus. E eles começaram a ser perseguidos de forma intensa, uma perseguição tão cruel que todos os apóstolos já haviam morrido, todos eles martirizados. Só sobrou então João, e diz a tradição que até João tentaram matar de forma cruel, mas Deus livra João. Então lançam ele para esta ilha, que era uma espécie de colônia, uma espécie de penitenciária numa ilha, e ali nessa ilha, já com seus 90 e poucos anos, Deus então levanta ele para trazer esta revelação, no momento em que a igreja estava vulnerável, perseguida. E ele então se levanta, esse imperador, tentando barrar esse movimento, mas este movimento não é um movimento humano, porque este movimento tem uma cabeça que é Cristo. E a igreja precisava ser lembrada da sua identidade e do seu DNA ali naquele momento, no seu início, mas precisa ser lembrada hoje. Nós precisamos relembrar, nós precisamos proclamar, nós precisamos manifestar a igreja do Senhor Jesus. Quem é ela? Qual é a sua identidade? Qual é o seu DNA? Para que a gente não perca tempo, para que a gente não corra atrás daquilo que não é o essencial, que é o nome de Cristo. Então essa é a proposta da série. Nós vamos caminhar nesta revelação para conhecer mais a Cristo, para conhecer e devolver a igreja de Cristo a Cristo. E logo no versículo 1 você vai ver que é revelada essa preocupação, o amor de Deus que deseja compartilhar o seu plano com os seus servos. Lembram lá no capítulo 15 de João, quando Jesus estava conversando ali, aquele último momento com os seus discípulos antes de ir para a cruz,
Lá no versículo 15, ele falou para os seus discípulos: eu não vou chamar vocês mais de meus servos, eu vou chamar vocês de meus amigos. Sabe por quê? Os servos não sabem o que os seus senhores estão fazendo. Os seus senhores não compartilham com os seus servos o que ele está planejando, o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas agora, tudo que o Pai está me falando, eu estou compartilhando com vocês. Por isso agora eu chamo vocês de amigos. A igreja do Senhor Jesus é a família de Deus, formada pelos amigos de Cristo Jesus, que tem o privilégio de saber o que vai acontecer amanhã, o que está acontecendo hoje, e porque tudo aconteceu no passado. Isso é revelado, isso prova o amor, o interesse de Deus por nós, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que Ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Esta é a expressão do amor de Deus, compartilhar. Nós não estamos neste mundo sozinhos, nós não estamos, como aqui o Jean colocou no primeiro louvor, como se estivéssemos sozinhos, não vamos saber o que acontece. O mundo tem notícia ruim ali, e vem notícia ruim ali. O que vai acontecer? O que vai acontecer amanhã? Como se nós dependêssemos do que vai acontecer na política, do que vai acontecer na economia, das guerras, se elas vão iniciar, se elas vão terminar. Nós não dependemos disso, porque tudo que foi planejado, o Senhor já está revelando, porque Ele já fez, e agora está compartilhando conosco. Versículo 2, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus. A palavra revelada é o próprio testemunho de Jesus. Querem ver? Vai um pouquinho mais na frente aí, Apocalipse mesmo, capítulo 19, quando lá na frente, João então vê a igreja se reunindo com o Cordeiro, na boda, naquela festa, onde nós vamos nos encontrar com Cristo Jesus. Então João, muito feliz em ver aquele encontro, quando ele viu cada um de nós lá, todos aqueles que já se declararam Cristo Jesus como Senhor da sua vida, estará nesta boda, porque bem-aventurado, versículo 10, capítulo 19, aí no versículo 8, alegremo-nos, versículo 7, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora da boda do Cordeiro, a festa, a sua noiva já está preparada, que somos nós, a sua igreja. Para vestir-se foi providenciada linho fino, puro e resplandecente. Linho fino representa os atos de justiça dos santos, o esforço da igreja em declarar Cristo Jesus como Senhor, o nome que está acima de todo nome. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado, felizes, plenos de alegria, completo de todas as coisas, os que são chamados ao banquete da núpcia do Cordeiro. E ele disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Então João, emocionado, comovido, quebrantado, impactado com aquela visão, ele lançou-se aos pés e cometeu um ato falho. Ele começou a adorar o anjo, mas o anjo manda ele se levantar, e imediatamente o menino: olha, não faças isso, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, que somos nós, a igreja do Senhor, que tem testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia, o centro da palavra. Tudo deve convergir para o testemunho de Jesus. A semana eu estava conversando, fui visitar minha mãe, e estava conversando com a minha irmã caçula, Adriana, e a gente ali confabulando sobre as coisas da igreja. E ela: mas Luciano, como pode? A igreja então tem necessidade, são tantos assuntos, tantos pontos, e a igreja está sendo invadida por tantas heresias, e não é preciso pontuar, combater cada uma dessas. Aí eu lembrei de Paulo, quando escreve a igreja de Colossenses, também sofrendo isso, ataques, a igreja sendo invadida por heresias.
E Paulo, ao invés de pontuar cada uma daquelas heresias, gastando tempo em mostrar, em dizer o que é isso, para vocês fugir, Paulo então escreve o maior manifesto de exaltação ao nome de Cristo Jesus. Ou seja, ele fala assim: eu não vou perder tempo em pontuar cada problema, cada iniquidade, cada pecado que este mundo tem nos assediado. Eu vou me preocupar em exaltar o nome de Jesus. Ou seja, Paulo fala assim: eu vou colocar vocês diante de Jesus, e quando vocês caminharem com Jesus, todas essas coisas cairão por terra. Aleluia. Glória. Por isso que nós precisamos entender que a essência da profecia, o que precisa estar nos lábios da igreja, todo o esforço, toda a caminhada, todo o recurso, todo o tempo, tudo que a gente faz, precisa ser para que o testemunho de Jesus esteja no centro de todas as coisas. Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente prega, daquilo que a gente canta, mas também dos nossos passos lá fora, da nossa caminhada, que dos nossos poros exalem este perfume, que é o próprio Cristo que já está em nós. Nós não vamos falar de alguém que está fora de nós. Nós não vamos falar do testemunho de alguém que viveu e morreu e hoje está sepultado, mas nós vamos falar de alguém que é Deus, que se esvaziou, que veio ao mundo, como cada um de nós se identificou com a nossa raça caída, nos amou mesmo sendo pecador, e o seu amor foi até o fim, e ele morreu na cruz por causa desse amor. Aleluia. Mas que não ficou morto como os deuses deste mundo. Ele ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive e reina e subiu aos céus, mas prometeu: eu vou voltar para buscar a minha igreja, para estar comigo. Este é o testemunho, esta é a essência da profecia, este é o centro. Cristo Jesus, uma pessoa real, verdadeira, vive dentro de você. Está ao teu lado. Vamos mais um pouquinho no Evangelho. Fica com o dedinho em Apocalipse 1, mas vamos voltar em Lucas capítulo 22. Para mim este é o manual, este capítulo 24, perdão, para mim este é o manual da igreja. Se uma igreja quer ser uma igreja missionária, se uma igreja quer ser uma igreja evangelista, seja qual for a vocação dessa igreja, essa igreja precisa, a todo custo, seja qual for o trabalho que ela realizar, essa igreja precisa mostrar isso que nós vamos ver agora em João, capítulo 24, capítulo 24, quando então Jesus já havia ressuscitado. E 2 dos seus discípulos não sabiam que ele havia ressuscitado, estava voltando então para a sua cidade Emaús, tristes, abatidos, sem esperança. Então, estava eles ali, quando aparece Jesus, e eles não sabiam que era Jesus. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Você não sabe? Aquele que a gente achava que era a nossa esperança morreu, e já faz 3 dias que ele está sepultado. Então Jesus, versículo 27, então iniciando de Moisés. O que é Moisés? Pentateuco, a lei, discorrendo sobre todos os profetas. O que são os profetas? É a lei, mas os profetas, a totalidade da escritura conhecida daquele tempo. Então, pegando disso, Jesus, imagine, 11 quilômetros, caminhando com Jesus, e Jesus pegando tudo isso, sabe o que ele fez? Começou a mostrar todas as teologias sistemáticas, tudo que a gente precisava aprender sobre o fim, sobre a escatologia, sobre a pneumatologia, sobre a ramartiologia, sobre todas as ias da vida que a gente vai aprendendo. E ele então deixou aqueles homens ali prontos, num seminário, que eles poderiam agora ganhar o mundão. Sabe o que Jesus fez? Pegou todas as escrituras, explanou-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Vocês estão entendendo isso aqui? Jesus, ele pegou todas as escrituras e ele falou: é de mim que ela está falando. E sabe qual foi a reação daqueles homens? Olha o versículo 31. Aqueles homens então levou Jesus, eles partiram o pão,
E ele no versículo 32 questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava, quando nos explicava a Escritura? Queridos, nós estamos perdendo tempo como igreja de Jesus, ensinando um monte de coisa, e o que queima o coração do ser humano ao ponto dele se quebrantar é conhecer Jesus. Aleluia. É usar toda a Escritura para mostrar. O resto é perda de tempo. Nós só vamos fazer cosquinha no ego do ser humano. Se a escatologia, se a hamartiologia, se a pneumatologia, se todas as ias, se toda a teologia não apontar para Jesus, o nome que está acima de todos os nomes, isso é só vaidade humana. Porque o que faz um coração pegar fogo é conhecer este Cristo, que é Deus, que poderia estar sentado sem preocupação nenhuma. No primeiro pecado que cometêssemos, Ele podia nos eliminar e Ele seria justo. Mas Ele andou, Ele continuou, Ele veio, Ele realizou todas as coisas e Ele voltou para a glória como um de nós, carregando as suas marcas como um homem, não mais só um homem que tinha uma natureza divina, mas agora um homem que também tinha uma natureza humana. Está sentado no Pai e é o nosso representante lá. Volta um pouquinho agora para Mateus capítulo 17, versículo 5, e o evento agora, o que estava acontecendo, Jesus então sobe para orar com seus discípulos no monte, e naquele monte ele é transfigurado, ou seja, há um vislumbre daqueles homens, Pedro, Tiago e João, que estavam ali testemunhando aquele momento único da história da vida deles. Jesus então, naquele momento, aqueles homens têm um vislumbre do Jesus glorificado na glória, e sua face, ela reluzia, versículo 2, como um sol, as suas vestes brancas. Então de repente surge o que? Moisés, que representa o que? Toda a lei de Deus. E surge também Elias, o maior de todos os profetas. Então Pedro olha para aquilo e fala: uau, olha que está aqui Jesus, Moisés e Elias, está completo. Ele fala assim: vamos fazer uma tenda para cada um, e nós vamos botar aqui os três juntos iguais. Que coisa gostosa! Você deve pensar: que ideia boa de Pedro. Mas Deus não achou. Deus não achou uma boa ideia. Sabe por quê? Pedro, na sua infantilidade, na sua imaturidade, muitas vezes nós temos essa imaturidade. Pedro estava colocando na mesma prateleira Jesus com os outros. E quantas vezes a gente faz isso? É Jesus e mais alguma coisa. É Jesus e mais um pouquinho. A gente precisa de mais um tantinho. E eu falei para minha irmã no final da conversa: o que a gente precisa é de Jesus. Ele é capaz de nos livrar de todas as heresias, de todos os pecados, de todas as correntes. É Ele que faz isso. E Deus não concordou com isso, porque enquanto ele ainda estava falando, Deus não deixou nem ele terminar de falar. É como se ele falasse aqui: não falou, tá? Cala a boca, Pedro, tu não sabe o que está falando. E uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me regozijo. O que ele fala aí? A ele ouvi, a ele atender. Olhe para ele, porque o próprio Moisés e o próprio Elias apontavam para ele. É isso que, voltando a Apocalipse, nós vamos entender no versículo 2, o qual comprovou, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 2, tudo quanto viu na palavra de Deus e o testemunho de Cristo. O DNA da igreja de Cristo é o próprio Cristo. Por isso que ele se coloca como a cabeça do corpo.
integrada, interagida perfeitamente, encontrada com a sua igreja. Se a igreja não entender isso, nós estamos desviando daquilo que o próprio Deus falou. A Ele ouvir, a Ele atender, olha para Ele, porque tudo mais aponta para Ele. Paulo vai falar isso também em Efésios capítulo 1, porque todas as coisas convergem para Ele. O tempo está próximo. Este Cristo vai voltar no versículo 3. Bem-aventurados os que leem, bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e as obedecem. A alegria plena, bem-aventurado é muito mais do que ser feliz, muito mais do que uma alegria passageira. A alegria plena, aquela prometida no capítulo 15 de João, que aquela alegria, aquele gozo pleno que Jesus prometeu, é para aqueles, e somente para aqueles que entenderem esta palavra, ouvirem, como vocês estão fazendo agora, mas também lerem, como vocês devem fazer em casa, diariamente com a sua devocional, ouvir Jesus falando e obedecendo. Obedecer é prova de amor, porque só podemos provar o amor que nós temos por Deus quando obedecemos, porque falamos para eles: eu confio em ti, eu não conheço, eu não entendo, eu não sei falar, eu não sei por onde andar, eu não sei o que fazer, mas se o Senhor está mandando fazer isso, é nessa direção que eu vou. Isso é obedecer. E eu não tenho medo de falar, nós precisamos obedecer à voz de Jesus, nós precisamos seguir o que Ele fala cegamente, porque Ele nos ama, porque Ele nos ama, e esse amor foi mais do que provado. O tempo está próximo, nós não precisamos temer a segurança em Cristo Jesus. A vida do crente não é essa vida de tropeça aqui, oi, cai acolá, não é. Só é quando nós estamos afastados de Cristo, quando nós estamos longe de Cristo, quando nós nos afastamos de Cristo. E este Cristo, que foi revelado agora do versículo 1 ao versículo 3, ele não foi revelado ao ar, ao vento, ele foi revelado à igreja, versículo 4. João, você vai pegar essas palavras, você vai pegar e registrar essa revelação, e você vai enviar às 7 igrejas que estão nas províncias da Ásia: graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do céntuplo Espírito que assiste diante do trono. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: essa profecia foi revelada à igreja, primeiro, para consolar a igreja. Apocalipse nunca foi usado para causar medo. Hoje Apocalipse é sinônimo de quê? De catástrofe, de algo, né? Antes de você vir para a igreja, quando falar assim, nossa, essa coisa é Apocalipse, o que você vai fazer? Que medo, não é verdade? Não. Apocalipse foi escrita para revelar Cristo Jesus, e esta revelação consola a igreja. Ninguém é salvo por medo, ninguém é salvo impactado porque vai morrer e vai para o inferno, senão o mundo todo já estaria aí na fila procurando uma igreja. Não é. Primeiro é a igreja. O alvo principal desta carta, desta revelação, é a igreja que precisa ser consolada. A igreja estava perseguida, a igreja ainda hoje é perseguida. Mas você pode falar assim: outra semana o seu Mário mandou um vídeo para mim, que realmente eu parei para pensar. A maior parte, se eu não me engano, 2/3 da humanidade está na Ásia, e na Ásia se encontram os países que o cristianismo ainda é perseguido. Grande parte da população cristã ainda é perseguida. A igreja do Senhor é perseguida assim. Esses são os ataques externos, mas há também os ataques internos. Ou vocês não percebem isso? Olha para a igreja, olha para essa desculpa, essa bagunça que virou a igreja, que pretensamente se chama a igreja de Jesus. É balcão de negócio, é curral eleitoral, é busca de dinheiro, de fama, de sucesso. Isso
Isso é ataque interno na igreja, não está vindo de fora não, está dentro da igreja. Glória a Deus. Para falsos profetas, falsos seguidores de Jesus. Mas então Deus não deixa a sua igreja vulnerável, pelo contrário, Ele traz a revelação de Cristo, que primeiro consola a sua igreja, depois desperta a sua igreja. Levanta a igreja, porque é a igreja consolada e a igreja despertada que vai revelar Jesus ao mundo. A obra de Jesus na igreja, foi isso que Jesus, na sua oração no capítulo 17, Pai, eu neles, tu em mim, para que sejamos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. É nesta caminhada, é nesta comunhão da igreja com a sua cabeça, com Cristo Jesus, que o mundo será transformado, que o amor chegará ao mundo. Por isso que lá em Colossenses, Paulo então exalta o nome do Senhor Jesus, no capítulo 1. Paulo então combate os ataques da igreja, exaltando o nome de Deus, de Cristo Jesus. A igreja revela Cristo ao mundo. E ela, olha no versículo 4, é para a igreja hoje sim. Essa ideia das 7 igrejas da Ásia é uma ideia o número 7 é uma ideia de completo, de perfeito. É a igreja de Jesus em todos os tempos. Tanto é que ele fala dos 7 Espíritos. Não há 7 Espíritos Santos. É o mesmo Espírito Santo que está em todas as igrejas, em todos os momentos, e que está aqui agora, porque nós sabemos que esta igreja é a igreja de Jesus. Amém. E por que nós sabemos isso? Porque é o nome de Jesus que está sendo exaltado, apesar da nossa fraqueza, como cantamos, apesar da nossa insignificância, como sabemos, mas Deus nos escolheu, os que não são como eu e você, para que sejamos esta bandeira que exalta o nome de Cristo Jesus. Esta palavra do Apocalipse é para mim, é para você, é para a igreja de Jesus. E nós temos a certeza que Ele não mandou um recado, Ele veio pessoalmente e habita em cada um de nós. E esta reunião aqui, a reunião da igreja de Jesus, é um momento onde o Senhor tem prazer. Como Ele olhou para Jesus e fala: este é o meu Filho amado, em quem tem prazer. E quando o Filho amado dele está sendo exaltado no nosso meio, Ele olha para a igreja e fala assim: esta é a minha igreja, que eu tenho prazer. Mas pastor, está sem pintar, parecendo escombro, tão apertadinho no corredor. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, e Ele quer revelar o seu Filho para cada um de nós. Este Jesus, versículo 5, e de Jesus, que primeiro é o testemunho fiel, ou seja, Jesus, Ele é o perfeito profeta. O que era o profeta? Aquele que representava Deus diante dos homens. Ele veio da parte de Deus, mesmo sendo Deus, veio representar Deus diante de nós. Eu não vim falar de mim, mas aquilo que o Pai falou ao meu coração. Mas além de ser essa testemunha fiel, Ele também é sacerdócio real. Ele é o nosso representante diante de Deus. Assim como Ele é o representante de Deus diante de nós, nós somos representados por Ele diante dele, porque Ele, além de ser a testemunha fiel, Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele morreu, e Ele não foi só o sacerdote, como Ele também foi o próprio sacrifício perfeito. E quando Ele chegou diante do Pai, após morrer e ressuscitar, Ele não chegou ali e, antes de chegar no Santo dos Santos, tirou a sua roupa de ser humano e botou no cabide para botar de novo quando vier nos voltar. Não, Ele adentrou no Santo dos Santos como homem, nos representando. E agora nós já estamos diante do Pai por causa de Cristo Jesus. Ele é o profeta perfeito, Ele é o sacerdote perfeito, mas Ele também é o soberano rei sobre toda a terra. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Não olhe para o mundo achando que alguém está mandando no mundo, achando que esses governantes que se levantam e caem, que nascem e morrem, que eles são dono do mundo, que há um controle central de todas as coisas que acontecem no mundo. E este controle está nas mãos de Cristo Jesus, o soberano rei.
aquele que era exaltado acima de todos os povos e se esvaziou, se tornou o pior dos seres humanos, para poder nos resgatar no meio da lama. Ele foi na lama. Para nos resgatar no inferno, ele foi no inferno e nos arrancou de lá e nos deu a herança e se identificou conosco ao ponto dele mesmo fazer morada em nós. Ele, o Pai e o Espírito Santo habitam em nós. Eles querem isso, eles vivem isso, eles têm prazer nisso, e nosso prazer deve ser esse também, de caminhar com ele. Ele, versículo 5 ainda, que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, nos santificou, porque sem ele nós não poderíamos nos aproximar de Deus. Nem no monte, no pé do monte, aqueles homens poderiam se aproximar lá do Sinai, porque eram consumidos de medo, de pavor. Mas agora, como Hebreus fala no capítulo 10, podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos, sem medo, por causa de Cristo Jesus, que derramou o seu sangue, pagou o preço, nos purificou, nos exaltou como filhos amados, nós que antes éramos pecadores, inimigos de Deus, porque ele pagou o preço, cravou na cruz o nosso escrito de dívida, todos os nossos pecados. Versículo 6, ele nos tornou herdeiros, como nós cantamos aqui. Tudo que ele conquistou na cruz, ele não conquistou para ele, porque ele já tinha antes da cruz. O que ele fez foi por nós. A herança que ele conquistou, o direito de ser o filho amado do Pai, ele partilhou conosco. E ele nos deu o privilégio de falar assim: quando orardes, ore, Pai nosso. Nós podemos chamar o Deus Altíssimo Santo, que está acima de todos os nomes, de nosso Pai, de Paizinho. E isso por causa de Cristo, e nos constituiu reino. Ele nos deu essa herança e nos constituiu sacerdotes. Para quê? Nós temos agora acesso a Deus. Nós temos agora livre acesso. Caminho foi aberto pelo sangue, não sem custo, mas o custo foi pago. Seu Pai, a Ele, porquanto sejam a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É por isso, querido, nós que devemos exaltar o nome de Cristo Jesus, acima de todos os nomes. Ele que restaurou a nossa posição original de herdeiros. Antes éramos inimigos de Deus, agora somos filhos, herdeiros. E nós podemos crer que esta luta que nós estamos passando aqui, enquanto nosso corpo, e essa semana estávamos conversando com a dona Nilza: pastor, o negócio está feio aqui, está tudo inflamado. E nós lembramos, né, dona Nilza, enquanto o nosso homem exterior se corrompe, o nosso homem interior, ele se renova dia após dia. Nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém. Nós estamos indo na direção do Pai. Ele que habita em nós, nós habitaremos com Ele para todo sempre. A morte para os que estão em Cristo Jesus não é o fim. A doença não nos amedronta, porque nós sabemos que é só um detalhe dos planos de Deus, daquela que já foi consumado e que João viu e que agora está revelando à sua igreja. Por isso que ele fala: eis que veio com as nuvens. Assim como ele fala lá na frente: bem-aventurados que creem nesta palavra e esperam e que sabem que ele virá. Este Jesus que veio, ele veio para buscar a sua igreja. Paulo fala isso no 1 Coríntios capítulo 15. Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ele vai vir como um ladrão, arrebatar. Esta é a ideia da palavra arrebatamento. Ele vai nos retirar de forma abrupta para ele, e seremos transformados. E você fica se pensando: mas se eu morrer, a igreja também de Tessalonicenses ficava: mas se eu morrer, eu não vou ver Jesus voltar? Vai ver sim. Porque se você estiver lá no Itacurubi, ou no Coqueiro, ou lá no Jardim da Saudade, ou no fundo do mar, ao soar da última trombeta, os mortos de Cristo ressuscitarão. E Paulo vai falar no capítulo 15 de 1 Coríntios que nós seremos revestidos de imortalidade. Por isso que lá no final deste livro, João vai falar que não haverá mais choro, não haverá mais luto. A morte foi derrotada no capítulo 15 de 1 Coríntios.
Mas esse tempo de espera é o tempo onde Cristo está reinando. E é o tempo da longanimidade de Deus para duas coisas. Primeiro, Deus está mostrando que Ele é longânimo. Deus está mostrando que Ele está esperando. Ninguém que rejeitou a Cristo Jesus diante do trono vai poder falar: eu não tive oportunidade, eu não tive tempo, não me foi possível, se eu tivesse mais um minuto. Todos estão recebendo da longanimidade de Deus o seu amor mais puro e sincero, mas estão fazendo o quê? Rejeitando. E esse tempo também, que parece ser demorado, mas ele fala: eis que venho sem demora, porque é o tempo dele. É o tempo que nós estamos vendo que a humanidade não evolui para melhor, pelo contrário, ela está cada vez pior. Mesmo as experiências passadas de guerra, de tortura, de horror, nós estamos vendo elas sendo repetidas hoje da mesma forma. Sabe o que Deus está mostrando à humanidade? A nossa incapacidade de nós mesmos gerarmos as nossas salvações. Não conseguimos, não é possível. E os que estão entendendo isso, estão entendendo, se quebrantando diante de Jesus, e estão sendo resgatados para essa nova família de Deus, que eu faço parte e que você faz parte, e que todos aqueles que invocam o nome de Jesus fará parte. Mas a salvação não é universal. Não que não há espaço, na casa do meu pai há muita morada, Jesus disse, mas porque nem todos querem. Até mesmo aqueles que os transpassaram, não só aqueles que estavam lá na cruz, mas todos aqueles que ouvem esta mensagem e estão neste momento rejeitando a Cristo Jesus por qualquer outro lixo, estão transpassando Jesus na cruz, estão cuspindo Jesus, estão rejeitando o amor mais puro e sincero que este mundo já conheceu. E esses um dia, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. E quem garante isso? E então ele assina, não mais o anjo, não mais João, o próprio Deus fala: eu sou o princípio, eu sou a existência de todas as coisas, eu sou a origem de tudo que existe, eu também sou o fim. Isso quer dizer a letra alfa e a letra ômega. Eu sou o fim de todas as coisas. Eu sou a consumação de todo o século, de toda a coisa. Declaro ao Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Queridos, uma pergunta eu quero fazer para você. O que mais nós vamos fazer aqui a não ser proclamar o nome de Jesus? O que mais faremos aqui a não ser exaltar esse nome acima de todo o nome? Obstáculos vão se levantar. Eu mesmo às vezes fico me perguntando: será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que está faltando alguma coisa? E às vezes eu fico me perguntando: Senhor, será que alguma coisa eu estou atrapalhando? E Jesus fala assim para mim: você está atrapalhando em muitas coisas, mas uma coisa só basta: proclame o meu nome, e todas as coisas erradas que você fizer serão neutralizadas. Porque basta colocar a igreja do Senhor Jesus diante do Senhor Jesus e deixar ela com ela na caminhada. Então eu falo como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E vocês? Vamos caminhar juntos? Vamos seguir juntos, exaltando este nome nas nossas vidas? Pai, eu me declaro completamente incompetente, incapaz de conhecer, de proclamar, de falar desse nome que excede todo o nosso entendimento, Senhor. Por isso eu clamo agora que Teu Santo Espírito de Deus venha consertar e falar fundo aos corações da Tua igreja, Pai. E que Tua igreja volte ao seu noivo. E como João ali falou, que Tu cresças, que tudo mais diminua, Senhor. E que Tu reine no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a entender. Revela-nos, Senhor. Porque sabemos que essa revelação é uma revelação que não vem do homem, mas vem de Ti, Pai.
Nós te pedimos, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Grande rio da vida, claro como o cristal, verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não vos teria dito. Irei vos preparar lugar, e quando eu for, voltarei outra vez para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor,
conhecer essa igreja, né? Eu não estou dizendo essa igreja aqui, não. Essa igreja que foi falada agora, que foi apresentada a vocês agora. Que privilégio! Obrigada, Senhor. Que privilégio! Que privilégio! Lembre-se que 12 apóstolos de Jesus ouviram ele dizer o seguinte: alguns aqui dentre vós jamais passaram pela morte sem que vejam o Rei de Deus. Aleluia. Sabe quais foram os 3 privilegiados de 12? Pedro, Tiago e João. E lá teve uma reunião com o líder do judaísmo, que foi Moisés, trazendo a lei, os profetas, que foram privilegiados em escrever tudo, falar, ouvir de Deus, passar para o livro sagrado, para que hoje a gente ouvisse isso aqui. Aleluia. Glória a Deus. Pedro, empolgado na sua empolgação, queria ficar ali mesmo, porque era muito gostoso aquele ambiente. Isso que foi falado, que eles viram lá, nós vamos ver naquele dia, quando o Senhor vier buscar a igreja. E eles ficaram empolgados, e Pedro deu logo a ideia. Sabe o que é que Jesus faz? Aleluia. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de medo, aproximando-se dele, Jesus tocou Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, Aleluia. a não ser Jesus. Amém. Sumiu Moisés e os discípulos, e ficou ali Jesus, que foi pregado nessa manhã. Quando Pilatos estava para ser condenado, estava para decidir, ele disse, Pilatos queria soltar Jesus, que ele tinha examinado e visto que Jesus não tinha nenhum defeito, era justo. E Pilatos queria soltar Jesus, era justo. Aí pega um criminoso de marca maior. Eu acredito que Barrabás era o maior, era o maior condenado na época. Pega os dois e leva para o povo. E diz o seguinte: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, que é o justo? E eles disseram: solta Barrabás. E Jesus ficou lá. Sabe por quê? O plano de Deus não podia ser frustrado. Jesus tinha que ser crucificado. E a palavra de rei é palavra. Sabe o que é que Pilatos faz? Pega a água, lava as mãos e entrega a Jesus e diz assim: o problema agora é com vocês. Sabe o que é que eles responderam? Que caia sobre nós o seu sangue e aos nossos filhos. Faça uma reflexão no momento atual, a igreja perseguida. A igreja nunca deixou de, o pastor falou e a igreja nunca deixou de ser perseguida. E atualmente a igreja brasileira está sendo perseguida por ideologias. E nós somos a igreja. Transporta aquelas palavras de aquele momento que Jesus estava sendo julgado com o momento político que nós estamos vivendo hoje. Tá? E você que faz parte da igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus e diante do mundo. Nós somos igreja do Senhor Jesus. Jesus, antes de ir para a cruz, ele pegou esses elementos assim, um pão e o vinho. Sabe o que ele disse para os discípulos? Ele estava olha como se ele se esvazia. O Rei da Glória se transforma, se compara com pão. Você vai comer
vai para um lugar escuso, né? E ele fez isso, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. A história não termina aqui, a história ainda continua. E a história desse cristianismo está sendo contada agora pela igreja, não é mais os profetas hoje somos nós. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Não é porque aprendemos alguma coisa da Bíblia, não é porque somos um grande teólogo, o pastor Luciano. Puxa, ele mexe com a Bíblia. Mas é porque ele aprendeu, decorou na Bíblia. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas que o pastor Luciano fala aqui nem passou pela mente dele quando ele estava preparando a mensagem, mas o Espírito estava nele, está nele. E o Espírito Santo só mexe na mente da pessoa quando você tem essa palavra impregnada no seu coração. Você vai falar e você fala fluidamente, sem nenhum medo de errar, sem nenhum medo de deixar de falar aquilo que o Senhor deu para o seu servo, porque o servo é aquele que faz o que o seu Senhor manda, nada mais. Então, meus irmãos, aqui está o pão. Eu convido o pastor, o presbítero Márcio. Eu quero fazer duas coisas agora. Você vai pegar o pão, vai distribuir. O Márcio vai distribuir o leite. E eu vou orar por esses elementos, mas orando para a igreja. Pai, esses elementos representam o teu corpo e o teu sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Nós fomos libertados do pecado por causa daquele sacrifício. O povo podia perfeitamente escolher o justo, Jesus. Mas aí quem ia morrer pelos nossos pecados, se ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Oh Deus, até ali, Senhor, a tua mão poderosa fez com que o povo escolhesse o criminoso para que Jesus fosse levado à cruz. E hoje a gente estivesse aqui participando desse elemento sagrado que foi derramado na cruz, mas ressuscitou, está na glória, está contemplando a tua igreja nesse momento. Louvado seja o teu nome. Abençoa esses elementos e a vida de cada um que vai participar, em nome de Jesus. Amém. E está com um cálice que é o sangue de Jesus, mas continua sendo vinho, continua sendo pão, mas simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, com muita reverência, pegue o pão, pegue o vinho, o suco, cálice, e Jesus disse assim para os seus discípulos: depois eu vou servir vocês dois, tá bom? Pegue o pão, primeiro você vai comer o pão e depois você vai beber o cálice, porque primeiro você tem que se alimentar e depois você vai saborear o vinho sagrado que o Senhor deixou para nós. Presbítero Márcio, participe do pão, pegue o vinho. E Jesus disse assim: isso é o meu corpo que é dado por vós. Aleluia. Comei dele todos. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, e és tu, Deus. Louvado seja o teu nome, grande és tu. Jesus, na nossa boca, foi até doce esse pão, mas o teu sacrifício foi amargo, doloroso, mas tu suportou por causa do teu grande amor. A tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Depois de comer o pão, ele pegou o cálice e disse: bebei dele todos, participem. Pai, muito obrigado por ter mandado Jesus não olhar para os nossos pecados, mas olhar para a nossa necessidade de restauração. E ele veio e cumpriu isso, a sua missão, voltou para a glória. E nós estamos aqui como igreja. E agora, Pai, a minha oração é que a graça do Senhor Jesus Cristo
e as consolações do seu Santo Espírito, seja com esta igreja, seja com todo aquele povo que um dia olhou para a cruz, foi à cruz, foi crucificado na carne, ressuscitado em espírito, e está hoje na terra te servindo como igreja do Senhor, igreja de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Canta, Deus me ama. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mais uma vez. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E Ele está sempre